forte, um dia bastante importante para você que está aqui me assistindo. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que é rica e é maravilhosa, amém? Diga assim, a palavra de Deus é rica e é maravilhosa em todos os momentos, amém? Então nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis, livro de 1 Reis, capítulo 12 e versículo 8. 1 Reis, capítulo 12 e versículo de número 8, para a nossa meditação, amém? Quem encontrou, diga amém. Então vou pedir para ler o versículo 8, 9, 10, 11. Amém? Toda a igreja vai ler comigo? Amém. Glória a Deus. Vem fazer essa leitura aqui, irmã Daiane, em nome do Senhor Jesus. 1 Reis 12, 8, 9, 10, 11, tá bom? 1 Reis, capítulo 12, versículo 8. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. 10. Não, é o 10 agora, né, pastor? 10. E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. 11. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda que eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Ao tomar conselho com os anciãos e com os jovens, o Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando total despreparo para exercer a posição de um rei, a posição que ele estava ocupando. O conselho dos anciãos dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos o que pediam. Isso significaria desacelerar o projeto de expansão e de desenvolvimento do reino, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim uma ruptura. Porque, veja, quando Davi tem aquelas dificuldades, aqueles problemas, e não alcança o resultado que Salomão alcançou. Veja que a geração de Davi, o tempo de Davi foi uma. Depois veio o tempo de Salomão, foi totalmente diferente do seu pai. Seu pai foi muitas guerras. Salomão não teve uma guerra no seu governo. Mas agora ele morre e o seu filho
tomar conta e ele precisava dar uma outra cara àquele processo. Porém, quando ele foi decidir, ouviu dois grupos opostos, um de jovens, outro de ancião. As tribos viviam oprimidas, as 10 tribos, e essas 10 tribos oprimidas pediram, agora que nós temos um governo novo, seja mais paciente, mais administrador. Então, não nos trate como Salomão nos tratava. Dê-nos mais liberdade. Diminua mais o projeto de expansão, mas, em contrapartida, tenha satisfação entre os moradores, os habitantes, entre as tribos, e nós continuaremos um reino unido e satisfeito. Diz a Bíblia que ele repetiu os erros de Salomão. Ele não quis e disse: eu vou fazer pior. Então, quando a minha vontade, o meu orgulho entra em cena, eu machuco tudo que está em volta de mim. Eu perco, mas não cedo. Eu jogo fora, eu desperdiço, eu estrago, mas não cedo. Em nome de uma dureza, em nome de uma arrogância, em nome de um eu acabo perdendo, mas eu não me rendo. Eu estou vendo que o caminho não é esse, mas eu quero que seja assim, porque minha vontade tem que prevalecer. Foi isso que aconteceu. Ele não deu brecha para o diálogo e acabou promovendo uma ruptura. A repetição de um erro promoveu uma ruptura. 1 Reis, capítulo 12, versículo 6. 1 Reis 12, versículo 6. Você fique de pé para ler, por favor. 12 e 6. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Versículo 7. Eles lhe disseram: se hoje se tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Que conselho maravilhoso. Se ele tem tomado, tinha sido bem sucedido. Mas aí ele preferiu ir para os maus conselhos dos seus amigos. Ao seguir os conselhos dos jovens, Roboão assinou sua própria sentença. As 10 tribos se rebelaram e sob seu domínio ficaram apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. Roboão deu ouvidos aos maus conselheiros
E foi estes que o levaram à ruína. 1 Reis, capítulo 12, versículo 13. 1 Reis 12 e o versículo 13. Venha ler, por favor. Ouça o que diz esse texto. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho que os anciões lhe haviam dado. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Está vendo? Então, os amigos disseram: você é rei, vá para cima. Ah, os amigos, os parentes, as pessoas. A gente se preocupa tanto com as pessoas e deixa de ser feliz. A gente se preocupa tanto com o que as pessoas acham de nós, que a gente começa a se vestir para as pessoas, a gente começa a comer, beber, andar, fazer tudo para as pessoas. E as pessoas não estão nem aí. As pessoas vão falar se você for certinho, vão falar se você for meio extrovertido, doidinha, doidinho. Sempre as pessoas vão ter um pretexto, né, Dina, para falar. Eu deixei de fazer o que as pessoas querem. Quando eu apanhei muito, eu sempre quis ser bom para as pessoas. Eu achava que todo mundo que dava um conselho, principalmente aqueles que me autovalorizava, como isso é bom. Quantas besteiras nós fazemos por causa dos bajuladores. Pessoas que engoldam a gente de esperanças, elogios. Tem gente que diz pra gente cada coisa. Depois essas pessoas mesmas vêm e dizem outras coisas. E a gente começa a pensar, mas peraí, o que é que eu sou? E aí você tem que muitas vezes colocar o pé na frente e dizer: eu sou isso aqui, goste ou não. Acho que quem não está vindo para o culto está perdendo, não. Tem muita gente perdendo, não tem? Tem muita gente em casa perdendo o que Deus tem falado com a gente aqui. Queridas e queridos, Roboão assinou a sua própria sentença, sua própria falência. Deixou o coração dele tomar a decisão. Foi embora. Perdeu tudo. Porque não queria ser valente, ser forte e ter uma opinião própria. Os outros tomaram isso por ele. Eu quero o conselho dos jovens, jovem cheio de vigor. Bora. Os anciãos disseram: se você for prudente, você vai ter paciência e vai perder para ganhar. Aí os jovens disseram o contrário, disseram: não, você tem que ter moral, você tem que demonstrar que você tem moral,
Se você ceder, você perde a moral. E ele não quis saber. Disse: eu não vou retroceder. Eu vou para cima. Eu vou com tudo. E foi. E agora o texto diz que ele deu respostas terríveis aos chefes das tribos, e os chefes se irritaram, e aí houve uma ruptura. Uma palavra, uma conversa teria evitado tudo. Diga para quem está do seu lado, ao invés de jogar a toalha, inicie uma conversa. Dialoga. Ah, eu não quero. Ninguém quer perder. Então, por que não age com sabedoria? Se não quer perder, aguente algumas coisas que atravessam na goela, mas não perdeu. O problema de Roboão foi não querer aceitar perder nada, ceder em nada. O problema de Roboão é só esse, não tem mais nada. Ele não tinha mais nada. Se ele tem parado e dito: opa, vou ceder isso aqui, tinha dado tudo certo, mas não? Por não perder, não querer ceder, perdeu tudo. Quando o orgulho se torna o centro das nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. E foi desta forma com Roboão. Abre comigo a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 28, versículo 6. Provérbios capítulo 28. Achou, Eliane? Vem cá. Versículo 6 diz assim: melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que os caminhos perversos, ainda que seja rico. Veja isso. Provérbio 28, versículo 26. Capítulo 28, versículo 26. Provérbio. Vamos lá. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Bora? O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapa. O que anda sabiamente escapa. A falta de sábios conselhos é que pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando um ser humano empobrecido e decadente. Pobre
e decadente. O declínio de muitos de vocês pode acontecer por causa da burrice, de não saber administrar uma crise, um desequilíbrio de alguém. Porque tem pessoas desequilibradas que vêm para a gente com cada comportamento, né? Tem pessoas que são desequilibradas, que são insensatas, ou tradição imoral. E nós temos que conviver com quem presta, com quem não presta, e mantermos sempre uma postura de alguém que sabe o que quer. Diga para quem está do seu lado: saber o que quer é uma virtude muito grande que poucos têm. Muito pouca gente, muito poucas pessoas sabem o que quer. E essas pessoas que não sabem o que quer são levadas por profecias, visões, revelações mentirosas. Mentirosas, porque existem as verdadeiras. Roboão só errou em uma coisa: não ter tomado o conselho certo. É uma virtude tomar conselho, sim ou não, gente? Sim ou não? Mas eu pergunto: todo mundo tem um conselho bom? Então a gente é que tem que ver que conselho é esse que está sendo dado. Os anciãos mandaram ele ceder, não foi isso? Os jovens mandaram ele bater de frente. Não era para bater de frente. Era para ceder. Eu não sei para quem Deus está falando aqui hoje, especificamente, mas é voz de Deus. O Espírito Santo, acredito que ele escolheu alguém aqui hoje para abrir os olhos. Ele está dizendo para você: se você tivesse aguentado mais um pouquinho, eu ia te ajudar. Mas essa tua precoce decisão da tua presença. Diga: Senhor, me dá direção, sabedoria, discernimento para não fazer errado, para não errar de novo.
Me dá sabedoria para manter a classe, a postura e não destruir a minha vida. Amém? Digam graças a Deus. Vou chamar você que está assistindo a gente agora para fazer o voto com Deus. Estamos em campanha e essa campanha está pegando fogo. Uma campanha maravilhosa como essa não pode ser desprezada. Ela vai até domingo, a última semana do mês, e o voto da virada. Quem não fez o voto da virada vai fazer hoje. Qual é a chave Pix para o voto da virada, meu bispo? Anote: 21 9 6462 93 11. Vamos repetir? 21 9 6462 93 11. Anota esse número. Vai lá no teu aplicativo do banco e faz um voto hoje e adota um missionário na obra. 21 9 6462 93 11. Agora todo mundo vai lá fazer seu propósito. Beijo no coração de todos e fiquem com Deus.